Ora, boa noite, bem-vindos. Espero que me consigam ver e ouvir. Ok, então nesse caso vamos hoje falar aqui um bocadinho sobre IP. Já todos provavelmente parámos um bocadinho para pensar no que está por detrás da internet, do nosso espaço virtual, daquele que é hoje em dia parte da nossa vida do dia a dia. E por detrás desse emaranhado de informação e dessa panóplia de informação estão uma série de protocolos e o modelo base protocolar da internet é o modelo TCP/IP. O IP é uma das partes deste modelo, são dois protocolos, o TCP e o IP, um que é mais responsável pela parte de transmissão e controlo de transmissões e outro que é responsável pelo endereçamento, que é o IP, que é aquele que vamos ver hoje neste webinar. Então, antes de nós termos que falar aqui do nosso webinar, do nosso IP, vamos falar um bocadinho só do TCP/IP muito rapidamente. Então, para conseguirmos estabelecer a comunicação entre computadores, existem vários protocolos. E uma combinação desses protocolos, que é talvez ou todavia a combinação mais importante, é a combinação TCP/IP. E essa combinação é a base, como eu estava a dizer, o modelo de toda a nossa internet, que nos permite trabalhar e que nos permite aceder aos mais variados conteúdos e com sucesso navegarmos naquilo que é a nossa World Wide Web. O endereçamento IP é como o endereçamento das ruas das nossas cidades, não é? Portanto, nós temos que, em termos das nossas cidades, só há uma rua com um determinado nome e que tem um determinado número de porta, e esse determinado número de porta, no caso de ser um prédio, por exemplo, terá um determinado número de andares e também o seu endereçamento. E quando nós enviamos qualquer coisa para essa cidade, para essa morada, automaticamente quem trabalha com a correspondência, com os dados da correspondência, vai saber que é àquela casa, àquela porta, àquela pessoa que a comunicação, neste caso, será endereçada. O IP faz exatamente o mesmo em termos informáticos. Para facilitar a compreensão do TCP/IP, o TCP/IP foi organizado em camadas, e as camadas são 4, e na camada 3, que é a camada internet, é onde trabalha precisamente esse IP. No modelo mais recente do TCP/IP, o modelo clássico tinha 4 camadas, o modelo mais recente partiu as camadas em 5 e criou uma camada extra, digamos assim, que é a camada aplicação, que não existia no modelo TCP/IP tradicional, mas passou a existir no modelo TCP/IP mais recente. Essa camada aplicação é a que está mais próxima do utilizador e é onde trabalham protocolos como o HTTP, como o DNS, como o FTP, que serve para transferir ficheiros na internet, o DNS, que é o Domain Name System, que ao fim e ao cabo é o nome dos domínios, que faz a conversão entre domínios e IPs, e foi um webinar que fiz a semana passada, portanto podem consultar e podem visualizar. E também protocolos como o HTTP e o HTTPS, o Hypertext Transfer Protocol, que é a base da internet, a base da www,
e o HTTPS, que é o Secure HTTP, que vai acrescentar uma camada de segurança extra e de encriptação ao HTTP tradicional. Na camada 4, a camada de transporte, estão os protocolos que são responsáveis pelo envio e pela recepção de dados, como o TCP propriamente e o UDP, que também falámos num dos últimos webinars. Na camada rede ou camada internet, que é a terceira camada, é onde está o endereçamento e é nessa camada que trabalha o IP, o Internet Protocol. Camada de ligação ou camada link estão as tecnologias de rede, como a Ethernet, como o padrão 802.11 do Wi-Fi, os drivers, o MAC address, está tudo aqui nesta camada de ligação. E a camada física, onde estão os componentes físicos, como os modems, os routers, os cabos de rede, os switches, etc. Este modelo TCP acaba por ser então partido em camadas e na terceira camada lá está o IP. O que é o IP então? O IP é o endereço, um protocolo de endereçamento, o Internet Protocol. É um endereço que vai permitir que o nosso computador seja descoberto e comunique com outros computadores na rede. Cada dispositivo de rede vai ter que conter um IP. Os routers atribuem IPs aos dispositivos da rede, os switches também, e eles próprios têm que ter um endereço de IP para poderem comunicar. O endereço de IP, no seu modelo V4, na sua versão V4, é uma sequência de números composta por 32 bits. Não vamos falar hoje do V6, vou guardar o V6 para um webinar só sobre o IPv6. Portanto, hoje falamos aqui do modelo tradicional do IPv4 e é então uma sequência composta por 32 bits, que se partirmos os 32 bits em conjuntos de 8 bits, chegaremos à conclusão que temos 4 bytes, porque cada 8 bits é 1 byte. Esse byte também pode ser tratado ou conhecido como octeto. Cada um desses octetos é separado por um ponto e vai ser então atribuído, esse conjunto de 4 octetos, vai ser atribuído um a cada dispositivo da rede. A divisão do IP em 4 partes, em 4 octetos, facilita a organização da rede, da mesma forma que o nome de rua, de porta, de andar, facilita a identificação da nossa morada, ou o código postal facilita a identificação da nossa morada. Então, nesse sentido, os primeiros octetos de um endereço IP são usados para identificar a rede e numa escola, vamos imaginar que temos, por exemplo, uma rede para professores e uma rede para funcionários, ou uma rede para professores e outra para alunos, e podemos ter uma rede que comece por um endereço de IP para os professores e outra por outro endereço de IP para os alunos e ainda outra para os funcionários, contabilidade, etc. Já vamos ver aqui endereços concretos, mas imaginemos que temos assim as redes separadas. Para facilitar também e para nos ajudar a compreender o endereçamento dos IPs, foram criadas classes essas que são as classes de endereçamento e que vão servir para nós podermos trabalhar e dividir as redes de forma mais organizada. A classe A contém todos os IPs que começam por 0.0.0.0 e vão até 127.255.255.255. Isto permite até 128 redes, de 0 até 127, cada uma com 16.777.214 dispositivos ligados a ela. Ou seja, a classe A destina-se a poucas redes com muitos anfitriões, com muitos hosts.
A classe B começa no 128, portanto, o primeiro octeto começa por 128, e agora vamos só referir-nos ao primeiro octeto. O primeiro octeto começa por 128 e acaba em 191. A classe B permite até 16.384 redes, cada uma contendo até 65.536 dispositivos anfitriões. Classe C, que é a classe que nós usamos nas redes da nossa casa, nas redes mais pequenas, nas LANs, começa em 192, onde termina, a outra termina em 191, esta começa em 192 e vai até 223, o primeiro octeto dos endereços. Permite até 2.097.152 redes, cada uma das redes com 254 dispositivos. O que é que isto nos leva a concluir? Leva-nos a concluir que a classe A, poucas redes, muitos anfitriões. Classe B, médio, um número equilibrado de redes para um número equilibrado de anfitriões. Classe C, muitas redes, poucos anfitriões. O que significa que a classe C é a mais utilizada para redes de pequeno porte, como a rede da nossa casa. Se repararem nos vossos routers, nas vossas redes, normalmente o endereço começa por 192.168 qualquer coisa. Isto é uma classe C, significa que é uma rede de pequeno porte com poucos dispositivos. A seguir ainda temos duas classes que estão reservadas e não servem para o utilizador comum. Só aqui molhar a garganta. E as classes que estão reservadas para reservas especiais, digamos assim, são a classe D, cujo primeiro octeto pode ir de 224 até 239, e a classe E, cujo primeiro octeto começa em 240 e vai até 255. A classe D está reservada para multicast e a classe E está reservada para multicast reservado, que é o multicast das instituições que controlam a própria internet, a IETF, a Internet Engineering Task Force, que trabalha nesta gama de IPs. A classe D está reservada normalmente para instituições governamentais, para os ISPs, portanto para a Mel, a Vodafone, etc., passa publicidade, e nós não podemos lá mexer. Então eu vou pôr aqui um PDFzinho que vai ajudar. E vai resumir um bocadinho aquilo que eu estive a dizer. Portanto, o endereçamento de IP cobre vários aspectos e isto proporciona, através da camada 3, o entendimento das redes para facilitar o roteamento ou encaminhamento. Vai ser dividido em 32 bits e o cabeçalho é conhecido como o cabeçalho IP. Este é o cabeçalho do IP na sua versão V4, está ali, V4, versão 4, vai de 0 a 31, o que dá 32 bits. Portanto, cá está os 32 bits. A versão está ali, o comprimento do cabeçalho, a prioridade e o tipo de serviço e o comprimento total. Se somarem, 4 mais 4 mais 8 mais 16, dá 32 bits. Depois, numa segunda camada do cabeçalho, temos a identificação, que leva 16 bits, as flags, os avisos, se quisermos assim chamar, 3 bits, um fragmento offset, que leva 13 bits. Noutra camada, o tempo de vida, o time to live, 8 bits, o próprio protocolo que vai no cabeçalho, 8 bits, e o checksum, para ver se está tudo bem com a transmissão, 16 bits. E depois, aqui o endereço de IP de origem 32 bits, o endereço IP de destino 32 bits, as opções de IP podem ser 0 ou 32 caso exista ou não exista, e os dados que variam depois de tamanho, consoante os dados que nós enviamos.
Normalmente estas camadas aqui ocupam 20 bytes e aqui estamos a falar do cabeçalho de IP. O endereçamento, então, o que é que acontece aqui? Cada datagrama vai carregar um cabeçalho daquele tipo que acabei de mostrar e os bits mais à esquerda vão identificar a rede, os bits mais à direita vão identificar o anfitrião. Estes bits, obviamente, estamos a falar dos octetos e o que aqui está é o resumo do que eu já disse até agora. Todas as redes têm um endereço único, os anfitriões vão povoar todas as redes partilhando os bits que as identificam e o endereço de IP, isto ainda não tinha dito, é binário na sua origem, mas vai ser convertido em formato decimal para melhor entendimento humano. Perdão. Normalmente, os 32 bits Normalmente os 32 bits são partidos em conjuntos de 8 bits, chamados octetos. Perdão, isto está aqui um ataque de tosse. Mais uma vez, as minhas desculpas. Cada um destes octetos vai ser então separado por um ponto. Classes, já tínhamos falado há pouco. Classe A, isto aqui em termos mais gráficos, o primeiro bit vai estar entre 0 até 127, o que significa que em binário, 0 são 8 zeros, 127 é um 0 e 7 uns. Então, significa que em binário, sempre que nós tivermos um número compreendido entre 0 e 127, estamos numa classe A. Isto significa que o primeiro bit máximo que pode ser representado em formato binário é 0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1. 0 seguido de 7 uns. 1 off e os outros todos on. Estes números, peço desculpa, aqui, estes números de 0 a 127 estão reservados e não podem ser usados. Porquê? Um é reservado para a própria rede e o outro é reservado para broadcast, para poder enviar pacotes a todos os endereços da rede, se assim for necessário. Cada endereço normalmente de classe A acaba por começar entre 1 e 126, uma vez que o 0 e o 127 estão reservados. Localhost, provavelmente também já ouviram falar, o endereço de rede 127.0.0.0 está reservado para testes e aquilo que chamamos o loopback. Normalmente serve para testar os servidores web, tanto o Apache como o IIS. Portanto, temos aqui mais uma característica dos IPs. Neste caso, um IP reservado, que é o localhost. Classe B. A classe B é para redes médias, como estávamos a falar, médias a grande, mas essencialmente médias. E vai usar os primeiros 2 octetos para identificar a rede e os 2 últimos octetos para identificar os anfitriões. Como eu disse ainda há pouco, o primeiro número a ser identificado numa classe B é 1 seguido de todos os zeros, que é 128 em decimal, e o mais elevado, 191 em decimal. Isto significa que qualquer endereço que tenha o primeiro octeto entre 128 e 191 está na classe B. Classe C foi criada então para as redes pequenas, usa 3 octetos para a rede e o último apenas para os anfitriões, o que vai fazer com que os seus endereços estejam compreendidos entre 192 e 223 no seu primeiro octeto. Classe D, multicasting, e normalmente o multicast é quando uma única rede dirige pacotes pré-definidos a grupos pré-definidos para poder fazer transmissão para múltiplos receptores.
começam sempre por 1110 em binário, o que quer dizer que vão desde 224 até 239. A classe E reserva então, a Internet Engineering Task Force reserva esta classe para a sua utilização e começa de 240 até 255, que é o último que pode ser utilizado. Mais usada é a classe C. A classe C e a classe A são as mais usadas, Castro. A classe B também é muito usada pelos IPs dos providers, os IPs que são atribuídos a cada cliente. Então, a classe A suporta aquele número de anfitriões, o que significa 2 elevado a 24 menos 2. Porquê menos 2? Porque as menos 2 redes são a própria rede e o broadcast. A mesma coisa em relação à classe B, menos 2, uma para network, a própria rede, e outra para broadcast. E a classe C, a mesma coisa, 254 menos 2, o que vai dar network e broadcast. Se fizerem 2 levantado a 24, vai dar este número, 2 levantado a 16, este número, e 2 levantado a 8, este número. Porquê é que isto acontece? Eu vou tentar aqui mesmo com o Paint, assim de uma forma mais artesanal, mostrar-vos. Se vocês pensarem num endereço, de rede, como este, aqui temos um pontinho, aqui temos outro ponto e aqui temos outro ponto, não é? Temos o 192.168.1.1. Se vocês pensarem, isto é uma classe C, significa que estes três endereços são a rede. Portanto, a rede. E este é o anfitrião. O que é que isto significa? Significa que 8 bits, que é um octeto, está reservado para o anfitrião. Agora reparem, 8 bits estão ali, 2 levantado a 8. Se vocês pensarem numa classe B, serão estes 2 octetos que estão aqui. Então, 2 octetos são 16 bits. 16 bits, 2 elevado a 16, dá 65.534. Se vocês pensarem numa classe A, estes três aqui estão reservados aos anfitriões. Então são 3 octetos. 3 octetos são 24 bits. 24 bits, 2 elevado a 24, que dá aquele número de anfitriões. Porquê é que é 2? Porque estamos em binário. E binário só tem 2 estados, 1 e 0. Então a base é 2. A base é 2 e o expoente são tantos bits quantos aqueles que a máscara de subrede ou que o endereço de rede utilizar. Numa classe C, para anfitriões, só vai ser usado um octeto, então são 8. São 8 que vão ser utilizados para a rede, 2 elevado a 8. Numa classe B, são 16, 2 elevado a 16. Numa classe A, são 24, 2 elevado a 24. Tiramos sempre 2 para a rede e para broadcast e encontramos o número de endereços disponíveis na nossa rede. Endereço de broadcast. Endereço de broadcast permite mandar dados para todos os dispositivos da rede. Não se esqueçam, é apenas isto. Broadcast é mandar dados para todos os dispositivos da rede. No caso da rede 172.16, que é uma classe B,
e depois o 00 seriam os primeiros anfitriões, o endereço de broadcast é sempre a rede seguido de 255. Se fosse uma classe C, 192.168. qualquer coisa, ponto 255. E a classe A, 3 vezes 255. Portanto, é o broadcast. Se repararem, depois ainda temos os endereços públicos e os endereços privados. Os endereços públicos são a maioria deles e depois foram criadas pools ou ranges ou âmbitos ou intervalos, como quiserem chamar, qualquer uma dessas palavras serve, que foram reservados para endereçamento privado. Na classe A, esse endereçamento privado vai dos endereços que estão aqui nesta tabela, na classe B, estes endereços desta tabela e na classe C, estes endereços desta tabela. Por isso é que as nossas redes em casa começam sempre por 192.168, porque nós usamos classe C e vamos trabalhar aqui nesta gama de IPs. VPN como? Castro, desculpe, não estou a compreender a sua questão. Qual é o endereço usado para VPN, é isso? Se é um endereço privado, a VPN utiliza um endereço privado, normalmente um endereço até estático, que é atribuído pelo provider. É isso então. Depois temos o DHCP, que vimos no último webinar, e que é uma forma de atribuir estes IPs automaticamente. É um protocolo que, entre outros parâmetros, permite atribuir IPs de forma automática e que vai facilitar também o trabalho do gestor da rede. O DNS converte IPs em nomes e nomes em IPs, foi também o webinar da semana passada, e trabalha em conjunto, normalmente com o DHCP e com todos os outros. É reservado, sim. Está a referir-se ao IP privado, é isso, Guida? É isso que se está a referir, Guida? Peço desculpa pela minha tosse, mas ofendi aqui a garganta ainda há pouco e agora está-me a incomodar. Era esse IP que estava a referir? Ok, exatamente. É mesmo para a VPN. Fica reservado precisamente por ser um endereço específico para aquela ligação. Até quando nós configuramos uma VPN no nosso servidor, no nosso, seja Windows ou Linux, convém ter um IP estático atribuído pelo nosso provider para que nos liguemos sempre àquele. As VPNs com IP dinâmico tendem a não funcionar tão bem e não são também tão seguras. Portanto, aconselho quem criar VPNs nos seus servidores a ter um IP dedicado, um IP para a VPN. Ponto final. Sobre IP, era o que tinha hoje para vos trazer. Não sei se têm mais alguma dúvida, se têm alguma questão que queiram colocar. Estejam à vontade, por favor. Deixo-vos aqui com o ecrã de endereços públicos e privados e já vos farei chegar a todos o PDF, está bem? Ali para a Sandra, que eu sei que ela também precisa, vou já enviar pelo campus para todos os formandos este PDF. Se não tiverem mais nenhuma dúvida, em primeiro lugar peço desculpa pela minha tosse e despeço-me até quinta-feira. Um forte abraço e até lá ficamos todos, espero que fiquemos todos bem e com muita saúde. Um abraço.